Bom dia, Sofia. O que vamos fazer juntas nesta manhã? Vamos de pão antes do pão. Estamos aqui numa série maravilhosa, o Devocional Sofia, e o nome da série é Mulheres que Reconstroem em Meio às Ruínas. E hoje eu vou falar de uma mulher que, em meio às ruínas, os escombros da vida, ela conseguiu se levantar. O texto base desta manhã se encontra em Gênesis, capítulo de número 21, versos de número 17, que diz assim: mas Deus ouviu o choro do menino, aleluia, e do céu o anjo de Deus chamou: Agar, que foi Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Agar conheceu a dor da rejeição. Como poucas pessoas na Bíblia, ela foi expulsa de sua morada, ela perdeu a sua segurança, ela viu seus recursos acabarem e se encontrou no deserto, sem saber como sobreviver. Você conhece a história de Agar? Se você não conhece, eu te convido a ler Gênesis, capítulo de número 21. A serva de Sara, que agora é rejeitada. Ela é rejeitada porque Sara agora teve o seu filho e agora o menino cresceu e o filho da serva, o filho de Agar, começa a zombar de Isaac. Sara fica furiosa e manda que o seu marido Abraão mande a escrava embora. Ei, a mulher que um dia viveu em uma casa, agora estava entre os escombros da perda. Você pode visualizar essa cena? Você pode ver a dor daquela mulher, agora com seu filho, ser mandada embora do lugar do qual ela habitava. Agar perdeu o lugar que se chamava de lar, perdeu a estabilidade e viu diante dos seus olhos a possibilidade de perder também o seu filho. O deserto não representava apenas um lugar geográfico, não. O deserto representava um cenário emocional de abandono, de escassez e de incerteza. Mas há algo poderoso nessa história. Quando Agar não conseguia mais enxergar uma saída, Deus continuava vendo Agar. Ei, mulher, isso é para mim e para você. Quando você não enxergar mais nenhuma saída, Deus continua vendo você. Enquanto ela chorava, o céu estava atento. Enquanto ela se sentia esquecida, Deus a chamava pelo seu nome. Isso é lindo. O anjo não disse mulher, o anjo não disse serva, o anjo não disse a rejeitada, ele disse Agar. Eita glória! Mulher, Deus te chama pelo seu nome em meio aos seus escombros. Você pode receber isso? Deus chamou Agar, não a chamou de a rejeitada. Porque Deus não vê você pela sua dor. Ele vê você pela identidade que Ele mesmo lhe deu. A rejeição dos homens nunca será capaz de anular o propósito de Deus. O que mais me impressiona é que Agar ouvia a voz de Deus em meio aos caos. Ei, eu não sei os caos, eu não sei a dor que você está passando, eu sei a minha. Mas Deus nos convida em meio aos caos, ouvir a voz dele. O deserto não impediu a comunicação do céu. A escassez não bloqueou a direção divina. A dor não silenciou a voz do Pai.
Ei, mulher, muitas vezes é exatamente nos lugares mais quebrados da nossa história que Deus fala de maneira mais clara. Você pode receber isso? Ei, filha, talvez você esteja atravessando um deserto emocional. Talvez existam perdas que ninguém conhece, lágrimas que ninguém viu e feridas que ainda sangram em silêncio. Mas o Deus que encontrou Agar continua visitando mulheres em seus desertos. Ele continua clamando e chamando filhas pelo nome. Ele continua abrindo poços onde parecia não haver mais esperança. Eu estou estudando a neurociência e eu já quero falar em poucas palavras a superação da perda na neurociência. A neurociência mostra que momentos de perda e rejeição ativam o cérebro e ativa regiões semelhantes a uma dor física. Por isso, uma rejeição pode literalmente doer. Eu já senti rejeição, amadas, de não doer só a carne, não. Doer os ossos, doer a alma. E a neurociência explica isso. Mas também foi descoberto que a esperança, a fé e a oração é a sensação de pertencimento. Elas ativam circuitos neurais relacionados à resiliência emocional, ajudando o cérebro a organizar pensamentos, fortalecer a capacidade de enfrentar desafio e recuperar o equilíbrio emocional. Deus é lindo e agora a gente vê a neurociência caminhando com a Bíblia. Então, quando Agar ouviu o nome dela, ativou os neurônios cerebrais. Ativaram e aí fez com que ela se enchesse de esperança, porque ativou literalmente os circuitos neurais dela. Em outras palavras, quando Agar ouviu a voz de Deus, algo mudou dentro dela, antes mesmo de mudar ao redor dela. Deixa eu te dizer algo, mulher. A direção divina sempre vai restaurar a sua esperança. E a esperança restaurada restaura também a sua força. E a força te capacita para caminhar. Aleluia. A cura, ela sempre começa no coração. Ela não começa com algo externo, mas sim dentro de você. Amém? Eu quero finalizar com uma pérola profética. E a pérola é o seguinte: assim diz Deus para você, filha. Eu vejo hoje ruínas que ninguém vê. Você pode receber isso? Eu conheço hoje as perdas que você nunca conseguiu explicar. E as lágrimas que derramou quando não havia ninguém por perto. Assim como eu chamei Agar pelo nome no deserto, hoje eu chamo você. Você não é a rejeitada, você não é a esquecida, você não é o resultado das perdas que sofreu. Eu estou abrindo fontes onde os seus olhos enxergam apenas areia. Os escombros não serão sua morada permanente. Você pode receber isso? O lugar da sua dor se tornará o cenário do meu cuidado. O que você pensou ter perdido para sempre está sendo alcançado pela minha graça. Eu estou transformando sobreviventes em testemunhas, lágrimas em semente e deserto em jardim. Continue caminhando, porque o Deus que te vê também está preparando o poço que sustentará o seu próximo tempo. Oh, aleluia!
Quero finalizar com uma oração, com uma declaração nesse dia. Coloque a mão sobre o seu coração, uma das mãos levante para o céu, erga sua cabeça e diga comigo: mesmo em meio aos meus escombros, Deus me vê. Mesmo em meio à minha dor, Deus me chama pelo nome. Eu não sou definida pelas minhas perdas, mas pela minha promessa. Promessas daquele que fez e garante aquilo que ele farou. Aleluia! Você pode receber isso? Então receba no nome do Pai, receba no nome do Filho, receba no nome do Santo Espírito de Deus. Tenha um ótimo dia, cheio da Sofia, sabedoria vinda dos céus.